Boa noite a todos. São 19h30. A gente está começando outro bate-papo a respeito de um curso em milagres. Hoje é o nosso último bate-papo de 2019, né? A gente vai retornar em janeiro, né? Em 2020, a gente vai retornar lá numa quarta-feira, mas eu vou avisando nos grupos e tudo, e a gente vai ter outra reunião. Hoje eu deixei avisado só nos grupos, não acabei não colocando um vídeo, né, para avisar nas redes sociais, porque não deu tempo, mas eu gostaria muito que a gente direcionasse, né, a nossa conversa de hoje para o significado do Natal e o significado da segunda vinda, porque é muito importante e a gente vai aproveitar esta fase agora para a gente falar sobre isso, né, e esclarecer um pouquinho mais. Então, o significado do Natal, né, a gente sabe que o Natal virou um pouquinho Papai Noel, né, virou um pouquinho Papai Noel e essa coisa toda. E essa realmente não é nenhuma preocupação do Jesus de um curso de milagres, né? Ele, na verdade, só está preocupado com que a gente entenda, né, o que significa, o que deveria significar, né, o nascimento dele aqui. Então, tem a partezinha, que foi sempre a parte que a gente colocou como cartão de Natal, que diz assim, eu não estou com ela aberta aqui, mas ela diz assim: o sinal de Natal é uma estrela, não a vejas fora de ti. E isso é muito difícil para a gente acha muito bonita essas partes e tudo, mas essas partes para a gente assimilar, ou para a gente aceitar que a gente tem essa estrela, né? Que a gente é realmente o Filho de Deus, é muito difícil. Então, assim, não é realmente pela preocupação, né, do Jesus de não comemorarem o aniversário dele que ele fica triste, né? Que essa época não seja tão celebrada, mas ele quer que a gente entenda que a gente vai achando a luz na gente quando a gente vai achando a luz no outro, ou que a gente vai achando a luz no outro quando a gente vai aceitando que a luz está na gente. Então, o sinal do Natal é uma estrela. Como é que a gente faz para aceitar essa estrela como sendo nossa, para nós não a vermos fora de nós? E ligado a isso, então, né, está a definição do que seja a segunda vinda. Mas antes da gente falar isso, eu quero pedir para o Roberto para ele repetir o que ele estava falando comigo um pouquinho antes, né? Que a gente liga um pouquinho antes das 19h30, porque daí a gente vai entrar nesse assunto, tá? Por favor, Roberto, que como é que é mesmo? Tem umas partes muito bonitas no curso, né? Isso. Inclusive eu estava comentando com a Maria Amélia, assim, é, uma coisa assim até pessoal, diante desses anos todos que eu leio o curso, que eu diariamente, né, é meu livro de cabeceira, de mesa, de tudo, de carro, de tudo. E eu estava comentando com ela que eu poderia dividir o curso assim, ao meu modo, né, em três partes assim que me fazem refletir muito, né? A primeira parte assim isso no curso inteiro, todas as partes do curso. A primeira é assim a beleza das palavras que Jesus fala de vez em quando no curso, alguns textos que são lindos, como assim as folhas caem para nós caminharmos, as árvores se curvam quando nós passamos, e outras palavras lindas, lindas mesmo, né? Existe uma segunda parte que segundo foco, né, que eu digo que é aquela parte mais terrível, quando ele diz sobre o ego, que
ele fala realmente umas coisas que, para mim, assim, às vezes até assusta, assim, né? Ele dá termos do eco que para nos alertar que realmente eu sinto assustado às vezes. E uma terceira e última, que é o que até hoje assim eu me curvo assim, que é o acreditar que Deus, que Jesus tem em nós. Essa benevolência, essa grandiosidade que ele acha que ele acha não, que ele tem certeza que nós somos, mas que nós não percebemos, que eu pelo menos não percebo. Até eu estava citando um exemplo, né, quando Jesus, Deus diz, eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no seu reflexo, no seu amor, né? É uma coisa linda. Eu me arrepio quando eu leio isso e falo, puxa Deus, gratidão, mas eu estou aqui nesse corpinho preso aqui, nessa coisa, como é que eu faço assim, né? E finalizando, quando ele diz assim, eu sou o céu onde habita o seu amor. Olha que grandiosidade, Maria Amélia e todos, que às vezes eu falo, caramba, será que eu sou... Como é que eu faço para achar tudo isso? Então, essas três partes assim que eu estava comentando com a Maria Amélia. E eu acredito que muita gente deve ter outros focos do curso que afloram, né, em cada leitura, mas para mim, esses três são os mais que realmente eu trilho. Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, Roberto. Então, sobre essa última partezinha que o Roberto falou, né? Meninos e meninas, a hora que vocês quiserem falar, é só desmutar, tá? Tem um microfoninho, é só clicar em cima dele que desmuta e vocês... Aí eu vejo, daí a gente para um pouquinho para vocês falarem. Dessa última parte, né? Então, que o Roberto estava falando, puxa, olha, tem umas partes no curso que falam, nossa, como você é o Filho de Deus, você é pleno, você é perfeito, você é isso. E assim, a gente lê aquilo, né? Quando está mais distraído, aquilo é ótimo. Você lê mais distraído e tal, e nossa, que legal, né? E tal, que é lindo mesmo. Mas quando você resolve prestar atenção, aí você vê que, na verdade, você não acredita nisso de jeito nenhum. Que, sabe, que é muito, muito utópico, que é muito longe, né, da gente. Não é assim, entendeu? Não é assim que eu me vejo, não é assim que... Não é possível que eu seja aquilo. Então, assim, só para pegar esse gancho para a gente falar na segunda vinda, né? A segunda vinda, que é tão falada, né, de diversas formas aqui, para um curso em milagres, a segunda vinda é o reconhecimento, é um estado da mente onde a gente reconhece que todos são o Cristo, inclusive eu sou o Cristo. Tá? Então, o Cristo não é só para o Jesus, porque Cristo é o Filho de Deus. Então, todos nós que pensamos ser muitos, mas nós somos uma mente só, pensando que é muitas, então todos nós somos o Cristo. Esta é a segunda vinda, é esse reconhecimento. Dentro do currículo de um curso de milagres, esse reconhecimento, ele é feito passo a passo. Ele é feito com o perdão verdadeiro que esse curso ensina, certo? Então, depois que nós tirarmos todas as percepções, todas as nossas interpretações de cada pessoa, de cada ser, de nós mesmos, o que é a parte mais difícil, tá? Então, depois que a gente tirar tudo isso, só vai sobrar a mente crística, só vai sobrar o amor. Então, e nesse estado é o que ele chama de segunda vinda. Uma pessoa me perguntou há pouco tempo, né, da gente falando sobre segunda vinda, ela me perguntou assim, então a segunda vinda, ela só vai se dar quando todas as partes reconhecerem. Isso é muito complicado da gente falar, principalmente se a gente não tem muita teoria.
Então, eu só vou resumir, tá? Isso, mas já digo para vocês, a gente tem uma barreira, não é que a gente tem limite de entendimento, mas a gente tem uma barreira ao ensinamento do curso, tá? Porque ele vai ensinando tudo o contrário que a gente sempre aprendeu. E ele vai ensinando, né, que todas as barreiras que nós fizemos, todas as coisas foram construídas por nós, e a gente não acredita nisso, a gente não acha que a gente tem esse poder. Tá certo? Então, ó, é assim, lá no manual de professores, tem uma parte que está escrita assim, quantos professores são necessários para que a cura aconteça, né? Para salvar o mundo, acho que é isso que está escrito lá. Quantos professores são necessários para salvar o mundo? E a resposta é um. Um só. Por quê? Porque uma mente, nós somos uma mente. A gente está sonhando que está repartido em muitos pedaços, mas nós somos uma mente. Então, quando a cura se dá, por exemplo, a gente pode citar os avatares, né, o Jesus e tal. Quando a cura se dá num pedacinho da mente, para ela, todos são o Cristo. Para ele, então, a segunda vinda já aconteceu para esse pedacinho da mente, tá? Então, mas, enquanto tem um pedacinho por aqui, esse pedacinho está sonhando, não é? Então, para esse pedacinho existe mundo, existem outras pessoas, existem tudo separado, etc. Porém, vou voltar, primeiro que isso, para a gente falar sobre isso, precisa de muita teoria, mas eu queria falar sobre a segunda vinda hoje. E segundo, a gente precisa lembrar de uma coisa que é básica, que o curso fala muito para a gente de várias maneiras. Nesse estado da mente, nesse estado que a gente pensa dualmente, né? A gente pensa tudo tem dois lados, né? Tudo, não tem branco se não tiver preto, não tem bonito se não tiver feio. Então, nesse estado da mente, é impossível que a gente aceite as ideias completamente desse curso e, principalmente, que a gente tente pensar no que seria uma mente unida, no que seria a unicidade perfeita, tá bom? Então, mas aí, o curso jamais, o autor do curso jamais vai nos condenar. O que ele diz? Ele diz que a gente pode ficar muito em paz, que a gente fazendo o que ele está pedindo, né? Aprendendo o perdão verdadeiro, aprendendo mesmo, enquanto a gente vai praticando que a gente vai aprendendo, essa parte da metafísica, essa parte da aceitação mesmo de que esse mundo é uma ilusão, vem de brinde, né? Ela acaba, a gente vai tendo alguns insights conforme a gente vai estudando, conforme a gente se dedica à prática, né? À prática. Então, de repente, a gente vê, e aí essa coisa vem de brinde, sabe? Eu tenho um entendimento maior, não só da teoria, mas da prática dessa teoria para cá. Essa prática da teoria no meu dia a dia. Tá bom? Então, é isso que ele quer dizer. Não se preocupe, você não vai conseguir entender a unicidade nesse estado da sua mente que pensa dualmente. Mas você vai aceitando isso aos poucos. E essa aceitação, ela vem com essa prática, com esse estudo sistêmico, da gente falar, da gente se explicar, da gente expor, não precisa expor para todo mundo, mas expor para a gente mesma. Como o Roberto falou agora, a gente não acredita nisso. A gente tem tantas imperfeições, né? A gente faz tanta coisa errada. Como que vem esse curso falando que a gente é perfeito, que a gente é pleno, né? Que a gente é tudo isso? Aí a gente vai lembrar que o curso fala isso em 2 níveis e que se a gente tá cheio de defeitos, de problemas e tudo mais, isso é dentro do sonho, não é na realidade. Ele está dizendo que nós somos a luz, que nós somos um com Deus, mas é na realidade, não no mundo ilusório, né? No mundo dual, ok? Então, a segunda vinda é isso, é esse estado da mente onde a gente reconhece que todos são Cristo. É simples? É simples, só não é fácil, não é? Não é fácil, porque a gente está dentro da dinâmica ou dentro da crença absoluta, né, da dualidade, da separação.
ok? E alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer completar alguma coisa disso que eu estou falando? Ou perguntar, ou achar que isso daí não está muito bem explicado? Maria Amélia, desculpe Por favor. intervir de novo, mas seguindo nesse raciocínio da segunda vinda, um dos tópicos dessa segunda vida, ele fala sobre o tempo. E ele acentua como uma coisa muito importante, né? Ele diz que essa segunda vinda vem para dar ao mundo uma bênção presente. E nós estamos muito ligados ao passado e ao futuro, né? Como que a gente pode, assim, se esquivar um pouco desses dogmas, dessa coisa forte que a gente considera o tempo como passado e como futuro, e às vezes o presente a gente esquece totalmente. E, como ele diz na segunda vinda, ele está no presente. O nascimento de Cristo é agora, sem passado ou sem futuro. Como que a gente pode, assim, sair um pouco disso? E ele comenta que o perdão é uma coisa importante para você sair do passado e do futuro, mas a gente esquece muito. E como que a gente pode se redimir disso tudo e administrar um pouco o presente nosso, esquecer do passado e futuro? Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor. Roberto, é assim, tudo isso que você falou, né, como treino, eu posso falar N estratégias, né, assim, que a gente pode usar. E uma delas pode ser escrever. Ó, volta para o presente, né? Deixa ali escritinho para você mesmo. Volta para o presente, volta para o presente. Mas também existe uma confusão aí, sabe, Roberto? Existe uma confusão. E não estou dizendo que é uma confusão no sentido de não entender o que o curso diz, mas é justamente por causa das barreiras que a gente tem, tá? Quando ele fala de passado, presente, futuro, mesmo esse presente que ele está falando, não é o presente daqui, tá? Não é o presente que a gente está vivendo aqui. Olha, o presente que a gente está vivendo aqui ainda é passado. Eu não queria falar muito isso sobre isso, né, quando temos uma plateia heterogênea, mas a gente precisa falar. Ele diz para a gente que nós estamos revivendo a diminuta e louca ideia, que é a ideia da separação. Será que eu posso fazer alguma coisa à parte de Deus? Será que é possível eu existir à parte de Deus? Essa é a diminuta e louca ideia. Então, a gente está revivendo o tempo inteirinho, o tempo inteiro. E o tempo linear, né, esse tempo linear, que ele também foi construído, ele também foi, ele faz parte do mundo dual. No céu não existe, porque no céu é o eterno agora. Mas a parte dessa teoria, né, a parte dessa teoria que a gente não precisa se aprofundar, o que a gente pode pensar? Vamos lá. Quando eu estou disponível, eu estou disposta a perdoar e eu estou disponível para que o perdão aconteça, porque ele só acontece junto com o Espírito Santo, a parte da minha mente que ainda pensa com Deus. Quando eu estou disponível, o que acontece? Né? O que acontece nesse perdão? Além de todo o raciocínio, né, que foi, puxa, eu fiz a situação junto com a pessoa ou com as pessoas, né, nossa, tudo isso que aconteceu porque é a projeção de um pensamento de culpa, que é o mundo das formas, etc. Junto com isso vem uma compreensão de que tudo aqui é a projeção, portanto, a interpretação que a gente, como mente que se sente separada, deu aquele objeto, né? Que não precisa ser um objeto, pode ser uma situação. Então, essa interpretação que a gente deu, a gente vai abrindo mão dela. Se eu abro mão da interpretação,
né, que eu dou para essa situação ou para essas pessoas, eu abro mão da percepção que eu tenho com o ego. Se eu estou abrindo mão dessa percepção, o que sobra para mim? Sobra eu estar aqui agora, sabendo, né? Sabendo no sentido de experimentando, que nada mais existe, só existe eu e o Espírito Santo olhando para alguma coisa que já nem tem passado mais, não existe mais. No exercício, se eu não me engano, na lição número 5, acho que é número 5, eu não me lembro mais, mas é assim, ele fala assim, quando você olha para uma xícara, você já tem pronto para que ela serve. Quando você olha para uma xícara, você sabe que ela serve, você sabe o material que ela tem, você sabe tudo. Todo o seu aprendizado vem do passado, tá? Quando você está olhando para uma pessoa, e mesmo que você esteja olhando para ela com os olhos de bondade, sei lá o quê, entendeu? Mas é bondade por alguma coisa, tá? É por causa de alguma coisa. Quando a gente sai dessas interpretações, não tem importância que seja só um segundinho, depois a gente volta. Quando a gente sai dessas interpretações, é como se a gente estivesse olhando para aquela pessoa ou para aquela situação como se fosse a primeira vez que a gente tivesse visto aquilo. Então a gente não sabe nada. A gente não sabe nada, a gente para de tentar saber. E o que eu acho gostoso nesse ponto, e que a gente também precisa pensar exatamente, né, nos porquês e na metafísica sozinha, é assim, quando a gente olha, né, para uma situação que poderia estar me incomodando, mas aí eu olho e penso, nossa, tudo que está me incomodando foi a minha interpretação. Então, eu posso abrir mão dela. Então, eu não preciso mais pensar assim. Daí, tudo cai. Tudo fica, sabe, sem nada. E daí fica muito engraçado, porque daí a gente começa a sentir uma paz que a gente não sabe nem de onde vem. Né? Então, eu abri mão de alguma coisa que eu achava que tinha, que eu sabia que eu existia, tá bom? Abro mão agora. Mas aí eu deixo a interpretação, eu não interpreto, eu não acho alguma coisa para substituir. Não sei se está ficando claro isso que eu estou falando, Roberto, tá? Mas eu não tenho outros conceitos. Nossa, eu tinha brigado com o Roberto, eu pensei que ele era muito chato, que ele era isso, que ele era aquilo. Depois eu percebo que quem está se incomodando com essa interpretação sou eu. Aí eu paro um pouco e penso, puxa, isso é só a minha interpretação, né? Então eu posso abrir mão pelo menos nesse segundinho. Aí nesse segundinho de agora eu abro mão dela, mas eu não busco, não, eu tenho que olhar as qualidades do Roberto, porque ele também tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu não faço isso, porque quem faz a compensação é sempre o ego. Quando eu olho para o Roberto e penso, não, eu briguei com ele, mas isso nós fizemos juntos, e isso daí está mostrando só o conteúdo da minha própria mente, obviamente eu estou falando para quem é estudante do curso, não é? Então a gente sabe que os nossos relacionamentos nos mostram o conteúdo da nossa própria mente. E quem não tem pensamento agressivo, não é? Quem que não tem pensamentos maldosos, todo mundo tem, a gente pode não botar em prática, mas todo mundo tem, e não tem problema. Essa é a mente que a gente está tentando olhar para ela e dispensar essas coisas que a gente não quer. Tá? Mas então, naquele momento que eu olho para o Roberto e não tenho nenhuma opinião, eu já tenho um passo largo dado para que eu aceite a interpretação ou a visão que o Espírito Santo tem dele. Tá? Então, neste momento, eu estou no agora, eu estou neste agora, eu não estou mais com coisas do passado e paro de ficar com medo do futuro, porque quando eu estou com bronca, eu briguei com o Roberto, estou te pegando de Cristo hoje, né, Roberto? Mas assim, quando eu briguei com o Roberto e fiquei com bronca dele, né, quando isso aconteceu, eu já estou querendo me defender para que, num futuro, ó, eu tenho uma interpretação do passado, eu me defendo agora no futuro, no presente, para que o futuro não se repita, para que o Roberto não venha me aborrecer outra vez. Então, eu vou ficando
presa só nesse balancinho, sabe? Eu rejeito, eu não quero, eu tiro, porque eu acho que eu tenho certeza, claro que isso é inconsciente, mas eu tenho certeza que essa situação vai se repetir no futuro. É por isso que a gente tem tanto medo do futuro. A gente se baseia sempre no passado. Então, estratégias para a gente ficar no presente, qualquer uma serve, tá? Qualquer uma serve. Teve uma pessoa que me perguntou num outro, né, como a minha mente não consegue meditar, minha mente não consegue parar. E eu vou repetir de novo, olha, é assim, meditação é estar atento completamente a alguma coisa. Se você quer, você pode fazer uma meditação em movimento, por exemplo. Estou pegando esta caneta, estou prestando completa atenção. Eu estou pegando essa caneta, estou olhando para ela, estou colocando do outro lado. Quando nenhum outro pensamento passou na minha mente, a não ser o movimento que eu fiz com a caneta, eu estou em meditação. Tá? Para que serve isso? Para que a gente diminua o fluxo de pensamento, né? E quando diminui o fluxo de pensamento, eu consigo prestar atenção neles. Quando eu presto atenção neles, eu consigo separar, sabe? Aquilo que vem de enxurrada, né? Porque, por exemplo, bastou eu ter uma bronquinha de alguém que aí vem de enxurrada, aí vem de um monte. Aí eu acho tudo do passado que tinha da outra pessoa, e também se eu não parar com isso, outras pessoas que eram iguais, e aí eu também acho, também tem bronca delas, e até hoje é a mesma coisa e tal, e pronto, acabou. Daí eu fico presa àquela historinha de ficar, né, entre o passado e o futuro. E aí venho todas essas interpretações, eu fui humilhada, ultrajada, ignorada, sei lá o quê, por essas pessoas que estão aqui me aborrecendo, e eu tenho que me defender porque elas vão, no futuro, alguma coisa muito parecida vai acontecer. Quando eu paro, né, e olho com objetividade, com racionalidade para isso, eu começo a ver que isso é uma invenção da minha própria mente. Eu começo a ver que isso daí não tem sentido, tá? E aí, então, eu paro e fico aqui no presente. Então, todas as estratégias são boas, todas, né? Tem as respirações, os pranayamas, dos yogis, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Ah, então, isso pode ajudar? Claro que pode, entendeu? Claro que pode. Os exercícios mentais que vão diminuindo o fluxo de pensamento, eles são muito úteis. Só que eles não podem substituir, para quem é estudante de um curso de milagres, para quem descobriu que esse é o seu caminho, né? Que nada substitui o perdão, ok? Então, minha mente mais quieta, eu consigo perceber melhor quais são os pensamentos que estão me perturbando. E aí, depois disso, pensamentos sobre os meus relacionamentos, tal. Depois disso, eu começo a praticar os passos do perdão, porque sem eles, aí a gente no currículo de um curso de milagres, tá? Eu estou apontando para cá e olho para cá, mas é porque tem um aqui, tá bom? Então, assim, ó, pelo currículo de um curso de milagres. Quando a gente vai perdoando, né, e começa sempre pelas coisas mais fáceis, pelas coisas mais simples para nós, tá bom? Cada um tem um. O meu problema, com certeza, é muito simples para vocês. O problema de cada um de vocês pode ser muito simples para mim. Então, cada um tem um, dentro dos nossos problemas mais simples, dentro das coisas que a gente pode resolver agora ou perdoar agora, porque é mais simples para nós. Esse é o grande treino, tá? Esse é o grande treino. Mas treinar a nossa mente para ficar no agora é uma grande estratégia para que a gente fique no agora para sempre do céu. Tá? Então, é nesse sentido que o curso fala. Então, ele chama a atenção da gente. Ó, você vê que você fica lá no passado, mas a ciência também chama a atenção da gente, né, Roberto? A ciência também chama. Os neurocientistas, eles falam que a gente passa, eu não me lembro mais a porcentagem, mas tipo 50% no passado, sei lá, 30% no futuro, 20% no presente, ou estou até chutando alto, acho que é só 5% do nosso tempo, a gente passa com a mente no presente.
né? E aí a gente vai pensando nisso e vai vendo, inclusive, a coerência desse curso, né? Que ele fala que a gente fica no passado praticamente o tempo todo, porque a gente repete essa diminuta e louca ideia o tempo inteiro, né? A gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Né? Eu vejo as pessoas separadas, eu vejo os mundos separados, eu tenho os problemas e tudo para resolver. Isso está dentro da separação, do sentido, da crença na separação. Quando que a gente vai se livrar disso? Não tem um tempo, né, gente? Não tem uma coisa marcada. Primeiro, que cada um é cada um. E segundo, que o que mais interessa para o autor do curso é que a gente faça um caminho mais leve, né? Que a gente faça um caminho. E até falando nisso, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu tinha separado até um pedacinho para falar para vocês, porque isso também vem de encontro com o nosso assunto da segunda vinda. Né? Mas eu só queria perguntar, alguém quer falar alguma coisa, ou completar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa antes? Não? Luiz, você quer falar alguma coisa? Espera aí, tem que desmutar. Dê meu mouse. Ah, aqui. Aí foi. Pode falar, Luiz, agora a gente te ouve. Então, eu não, assim, não consigo muito entender sobre a segunda vinda, porque eu tenho que desconstruir muita coisa. E eu tenho essa consciência porque eu tenho um padrão, né, mental e compreendo o que o curso está dizendo, o que vocês estão falando, mas que a minha mente não está preparada, talvez, para mergulhar profundamente sobre essa questão. Mas com relação à questão que vocês falam que o custo, né, orienta sobre a segunda vinda, seria mais ou menos nós termos vivermos sem o ego, vivermos assim tipo numa iluminação, seria mais ou menos isso. Depois eu vou completar o raciocínio. Seria mais ou menos isso? Não. Não? Não, porque assim, ó, não, é mais ou menos, tá? Então é mais ou menos isso, tá bom, Luiz? Mas é assim, Ok. não tem como você viver ou como você achar que você é o Luiz sem o ego, tá? Não tem como Sim. eu, Maria Amélia, viver aqui sabendo que, aliás, sem o ego, achando que eu sou a Maria Amélia, achando que tem uma Maria Amélia e um Luiz, tá bom? Uhum. Dois, nós já estamos dentro do ego. Mas o que Ok. vai fazendo com esse curso? A gente vai escapando. A gente vai escapando de tudo que ele fala pra gente. Ai, olha o Luiz. Nossa, olha o que o Luiz faz. Nossa, olha. Ou então, vamos dizer que a gente conviva, né? Puxa, preciso do Luiz, né? E tal, e tal, e tal. Então, enquanto somos dois, né? Enquanto somos dois, tá? A segunda Uhum. vinda seria um reconhecimento, aonde nós estaríamos numa coisa que o curso fala. Você já me disse que faz pouco tempo que você estuda, né? Uhum. Isso. Então, tem uns termos lá no curso que ele fala assim, o mundo feliz do Espírito Santo, né? Ou ele usa para o mesmo estado mental, né? Ele usa o mundo feliz do Espírito Santo e o mundo real. Tá? São os dois termos que ele usa para a mesma coisa. Sim. Isso não é um lugar, não é um lugar, é um estado da mente. Tá? Uhum. A gente percebe que a gente vai tirando todos esses padrões, que essa palavra é ótima, né? A gente vai tirando todos esses padrões, a gente vai dissolvendo através do perdão, né? A gente vai dissolvendo, e quando a gente vai dissolvendo, a gente vai deixando de ver diferenças. Ah, mas nossa, diferenças, né, com todo mundo? Sim, porque a gente vai tentando olhar além dos corpos ou além das aparências. Aí a gente chega até um estado mental onde nós reconhecemos, tá, que somos todos o Filho de Deus, tá bom? Uhum. O único Filho de Deus. Mas, Uhum. falei antes, isso é
é uma coisa que a gente não consegue compreender aqui nesse estado mental que nós estamos, entendeu? A gente não, Uhum. mas a gente consegue ver se essa ideia é coerente. Ela, pelo menos, é coerente para você? Sim, a questão, por exemplo, nós conseguimos uma visão, uma mente unicista. Isso é variável, ou seja, a segunda vinda acontece em determinado momento e, de repente, ela já não acontece mais pela variação da nossa mente. Eu não sei se entendeu a minha pergunta. Não sei se eu entendi. Você quer dizer assim, será que cada um de nós aqui vai ter essa visão? Ou se a segunda vinda vai ser um momento igual para todos? É isso? Não, por exemplo, segundo o que eu estou compreendendo, que a segunda vinda, segundo o autor do Um Curso em Milagres, é essa visão unicista, é mais ou menos isso, né? Isso, isso. Se você Sim. Tá, mas hum, fala, essa visão unicista, ela não pode variar. Por exemplo, eu posso chegar a um estágio de uma compreensão plena eh, do Espírito Santo, mas eu não posso retroceder lá na frente, entendi. voltar ao primeiro estado. O que talvez você esteja falando seja assim: será que eu posso ter um momento um pequeno, né, de iluminação e depois eu voltar, né, e tudo? O milagre, Sim, essa palavra milagre aqui, né, nesse curso, ela quer dizer a correção do pensamento, tá? Então, mas só que não sou eu, mas ok. corrigir Uhum, o pensamento, tá bom? Então, muitas vezes uhum, a gente pode ter, todo mundo pode ter, um vislumbre do que seja esse estado mental, sabe? Um vislumbre. O curso ele tem dois termos ali. Primeiro, ele usa milagre, né? Então, o milagre é o desfazer uhum, da sua crença na separação pontual, sabe? Aquela coisa, eu briguei com você, ou a gente tem alguma coisa, né, com outra pessoa, tal. Aí a gente corrige o espírito, a gente aceita a visão do Espírito Santo e este é o milagre. Mudou. Eu não tenho mais aquilo. Eu posso até não gostar do seu comportamento, mas ele não me causa mais nada, tá? como? Eu ignoro você. Uhum, Eu resolvi isso em mim, tá bom? Aí ele tem outro uhum, termo que uhum, chama revelação. A revelação, ele fala ali que essa revelação é assim, é como se fosse um milagre grande ou um milagre mais profundo, tá bom? Mas ele diz que enquanto uhum, a gente ainda se percebe dois, né? Eu e você, enquanto a gente se uhum, percebe dois, eu posso ter a revelação e você também. Só que ela não dura, sabe? Às vezes a gente tem um uhum, muito iluminado, sei lá como que a gente pode dizer isso, né? Muito iluminado, muito gratificante, um momento realmente santo, né? Que é ele até usa uhum, o santo. Só que depois a gente volta. Então, na segunda vinda, o que nós uhum, estamos falando de segunda vinda seria o estado da mente em que não há mais volta. É o reconhecimento do Cristo, uhum, tá? E o Cristo uhum, em todos, inclusive em nós mesmos, que é a parte mais difícil. Que é isso que o Roberto começou a falar, né? Porque a gente uhum, percebe na gente esse monte de inadequação. Ficou mais claro? uhum. É isso que você estava perguntando mesmo? Ficou, começou a clarear. Agora, com relação a esse estado, né, que é a essência do Espírito Santo, né, quando a gente alcança, pelo que eu entendi, nós não retrocedemos. Foi estabelecido aquele padrão, que é o padrão do Espírito Santo. Agora, pessoas que não atingem isso, eu não sei se eu vou fugir um pouco da pergunta, e partiram sem atingir essa mentalidade, Ah, tem alguma coisa a ver com
por que ele não teve a segunda vinda? Deu para entender? Deu. Vamos lá. Eu acho que tá havendo uma confusão pelo seguinte, Luiz. A gente, mas não é com você, tá bom? Todo mundo. Mesmo porque Uhum. queria muito chegar o Cristo em todo mundo e continuar vivendo aqui, que corpinho, vivendo muito bem, etc. Isso é que não é possível. Então, vamos pensar assim, ó. Você com o corpinho de Luiz, eu com o corpinho de Maria Amélia. Enquanto a gente perdoar no sentido de desmanchar a realidade, é esse sentido, ok? Enquanto a gente não perdoa tudo, eu posso morrer, você pode morrer, mas a gente ainda tem esse senso de individualidade. Então, se eu estou de corpinho ou sem corpinho, mas eu tenho senso de realidade, de individualidade, eu acredito que eu seja um indivíduo, continuo no mundo da ilusão. Tá? Continuo. Tanto faz eu estar com corpinho ou sem corpinho. Ok? Existem pessoas que são. Existem pessoas, não. Existem as crenças na reencarnação. E existem algumas pessoas que não creem na reencarnação. Para o curso, tanto faz, tanto faz. Lá no Manual de Professores tem uma explicação muito perfeita, que ele fala, se o conceito de reencarnação for útil para que você entenda que a vida não é esse corpo, ok. Se ele não for útil para você, porque você pensa de outro jeito, ok também, tá bom? Ok. Tá? Mas não é o corpo e não é a falta do corpo, né? No sentido da morte, né? Quando a gente morreu, que vai te trazer essa consciência crística. Aí, nós podemos pensar, se a mente é una, né? Se a mente é única, é que se eu estou com corpinho ou sem corpinho, que também depende sempre da crença de cada um, como é que vai acontecer o negócio, as minhas lições de perdão, elas vão continuar até que eu perca toda essa noção ou toda a crença que a gente tem na separação. Quando for eliminado, que através do currículo apresentado por um curso em milagres pelo perdão, né? Pelo que eles chamam de perdão verdadeiro. Então, com o perdão verdadeiro, a gente vai perdendo essa crença, a gente vai desmanchando, a gente vai abandonando a crença na separação, nessa individualidade, tá? Aí, quando isso sumir de vez, quando, sei lá, entendeu? Mas isso daí, aí vai sumir, uma hora vai sumir. Para todos, com corpinho ou sem corpinho. Se você me falar, não, mas aí morre, fica com esse senso, então eu também não sei te dizer. Eu não sei te dizer, mas sei que nós, enquanto temos esse senso de individualidade, estamos dentro, né, da ilusão da separação, e aí a gente não consegue mesmo alcançar a segunda vinda. Porque a segunda vinda não é alguém celestial vindo para cá. A segunda vinda é a tomada de consciência enquanto a consciência existir, né? Ó, deixa eu só explicar isso, porque senão fica muito confuso. Enquanto eu tenho consciência, eu tenho um observador e um objeto, tá? Então, a consciência é isso. O observador tem consciência do objeto. São dois. Se são dois, é separação. Porém, nós fizemos a consciência quando a gente fez esse mundo inteiro, né? Fez esse mundo. Porém, essa consciência também será usada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, né, a parte correção, né, o consolador, o salvador, sei lá o quê, essa parte da sua própria mente corrige esse pensamento para você. Quando a gente aceita isso, então, ele usa a consciência para reverter todo esse jogo da separação. Quando a gente chegar nesse ponto, vamos falar de ponto, vai. Quando a gente chegar nesse ponto em que a gente realmente vai reconhecer o Cristo, né, em todos e em mim, ok? Aí a consciência foi usada para isso, mas aí ela também some, porque aí não tem mais, porque é uma unidade, é uma unidade absoluta, sabe? Mas isso tudo a gente fala como teoria, né? Como teoria.
a gente vai praticando, Luiz, nas coisinhas da vida da gente, ok? Nas pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, né? Às vezes eu fico com bronca da internet, por exemplo, né, tal, e aí eu acabo perdoando a internet, porque senão não vai adiantar, né? Porque a minha bronca, a minha raiva não vai adiantar, entendeu? Porque vai só prejudicar a mim, não é? Então aí depois eu começo a olhar para isso, e é sempre olhando para isso, olhando para os nossos próprios medos. E como o Roberto começou a falar, eu olho para isso, eu vejo que isso me incomoda, eu vejo que eu tenho medo de algumas coisas, eu vejo que eu não consigo aceitar aquilo que o curso fala sobre mim. Eu sou pleno, sou maravilhoso, sou isso, sou aquilo. Tá? Então, olhando para as coisas, não escondendo da gente mesma, a gente consegue tudo. Porque também agora a gente já sabe que tem uma parte da mente que corrige esses pensamentos para a gente. A gente vai contando com ela. Tudo bem? Tá, eu não sei se eu estou alongando muito, só para complementar esse raciocínio, Tranquilo, pode... a gente tem alguns minutinhos só, eu sempre peço perdão antes, porque a gente termina certinho no nosso horário, tá? Por vários motivos, né? Tem gente trabalhando comigo, tá bom? A gente tem, e aí, mas ok? Então vamos lá, fala aí, Luiz. Tá, eu entendo de uma forma assim, bem extensa sobre o ego, que é o causador de sofrimento, né? Essa questão da mente dualista, que é o que está acabando com os relacionamentos, trazendo um sofrimento intenso. Até aí eu consegui alcançar bastante coisa sobre isso. Mas dentro dessa questão aí da mente unicista, que é quando você consegue não julgar mais, não separar as coisas. Você, quando entra nesse caminho e você vai avançando, avançando, lá na frente é campo que você está ganhando, né? Acho que não tem como você alcançou tudo isso e de repente volta ao estado dualista. Eu acho que isso aí é mais ou menos é impossível, né? Há uma progressão que ela não tem possibilidade depois de ser desfeita. É mais ou menos isso? Quando você chegar no não dualismo puro, né, na unicidade, aí não desfaz mais, aí nunca mais. Só que não é exatamente o Luiz, tá bom? Aí já é o Cristo, é a parte da mente. Deixa eu só perguntar para Maria, que eu acho que ela queria falar alguma coisa. Aí eu junto tudo que vocês estão falando, pode ser? A gente já está terminando aqui. Ok. Maria, fala o que eu acho que ela tinha uma mãozinha, mas eu acho que foi sem querer. Você não queria falar nada, Maria? Acho que não. Então tá. Então, ó, vamos lá. Quando a gente vai nesse caminho, Luiz, que é o caminho que não sei se você realmente pensa que o curso é seu caminho, mas todos eles vão levar mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, ó, a gente vai por esse caminho e a gente vai desmanchando até essa preocupação, sabe? Que se um dia eu atingir, eu conseguir ver mesmo o Cristo, eu não vou voltar para trás, tá bom? Por enquanto, o que a gente faz? Eu, você e o restinho da humanidade, né? A gente vai querendo esse caminho espiritual a todo custo, sem abrir mão de estar aqui, né? De fazer, porque a gente pensa que realmente essa é a nossa vida, tá? E nesse sentido, o autor do curso jamais vai nos condenar, jamais. Ele só fala, olha, meu irmão, eu estou aqui com você para te mostrar que vida é outra coisa, né? É outra coisa. Mas vamos lá, segura na minha mão que a gente vai junto e você vai ficando cada vez mais leve nesse seu caminhar, tá? Então, aí, esse caminho que a gente está querendo realmente, né? Essa consciência, né, a gente vai tendo a despreocupação cada vez mais, essa despreocupação com
Estou ou não estou iluminado? Isso vai acontecer? Será que isso daí eu nunca mais vou perder? Será que... Porque a gente aqui, enquanto a gente está praticando, né, o perdão, a gente vai e volta, sabe? A gente vai e volta. E a gente só vai descobrindo, que essa palavra é muito importante, a gente vai descobrindo que a raiva, né, ela é só uma maneira que o ego fala e a gente acredita nele, mas o que ele quer? Ele quer nos manter culpados. E então a gente vai, não é que a gente não vai sentir a raiva, mas a gente vai desistindo dela. Então a gente tem o direito de sentir, aí a gente aceita que ela existe e aí depois a gente desfaz, tá? Ok. Pode Muito ser. boa a explicação. Fiquei feliz. Então tá bom, eu fico feliz. Meninos, nosso horário deu. Eu vou gravar um recadinho mais como uma oração de Natal depois, tá? Aí eu gravo, vou deixar também disponível no YouTube. E a gente vai conversando mais nos próximos encontros, né? E vocês, se quiserem, anotem as coisas, tá bom? Anotem as dúvidas, tudo, quando a gente vai conversando. E é o seguinte, Feliz Natal para vocês, tá bom? Feliz Natal para você, gratidão. Muita Feliz gratidão. Natal. Espero que vocês recebam o abraço que eu estou pedindo para o aniversariante dar em cada um, tá? Todo mundo, ele vai aí à meia-noite e abraça vocês por mim, ok? E muita gratidão mesmo pela presença, uma delícia, tá? E um ótimo 2020, que a gente fique mais junto e cada vez mais alegre, ok? Gratidão. Muita gratidão, meninos, tá? Gratidão. Coração de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.